Cumprimentamos todos os nossos amados irmãos e irmãs, ouvintes da Palavra de Deus, que a graça e a paz vos seja multiplicada. Estamos aqui na Cultura M680, a emissora por onde Deus tem dado para nós esta grande oportunidade de encontrar esta porta aberta, este canal, por onde a Palavra de Deus possa ser pregada em sua totalidade. O nosso grande motivo e objetivo é levar até ao nosso amado irmão, a nossa amada irmã, uma mensagem que precursa a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mensagem esta que prepara os filhos de Deus para o arrebatamento. E você fala, mas pastor, mas as demais mensagens não prepara? Olha, irmão e irmã, a única maneira ou forma de preparar os filhos de Deus para o arrebatamento é você tomando toda a palavra. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 4, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você não pode ter parte da palavra. Você não pode ter um pouco da palavra. Você tem que ter toda a palavra. Por exemplo, você tem que ter um batismo verdadeiro. Você tem que ter uma ceia verdadeira. Você tem que ter uma ordem bíblica verdadeira. Não adianta você ter o batismo verdadeiro e uma ceia errada. Não adianta você ter a ceia certa e o batismo errado. Não adianta você ter a ceia certa, o batismo certo, mas a ordem da igreja está errada. Tudo tem que estar em um comum acordo. Tudo tem que estar correto dentro das Escrituras Sagradas. Por isso que Pedro disse, se for falar a palavra de Deus, fale segundo a palavra de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo bateu o prego e virou a ponta. Em Apocalipse 22, versículo 18 e 19, ele disse, qualquer que acrescentar as Escrituras, acrescentarei as pragas que está escrita neste livro. E qualquer que diminuir as escrituras da profecia deste livro, tirarei o seu direito da árvore da vida e da cidade santa. É aí, meu irmão, minha irmã, aonde nós chegamos neste denominador comum. Você tem que ter um evangelho que prepara, um evangelho que te dá sustentação, um evangelho que te dá, vamos dizer assim, um fundamento. Você tem que ter o fundamento. Primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 11, Paulo diz, eu coloquei o fundamento, e o fundamento é Jesus Cristo. Mas se vir outro e colocar outro fundamento, está errado. Tem que ser o fundamento que foi estabelecido. E o fundamento é a doutrina dos apóstolos. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 18, 19 e 20. Não somos forasteiros nem estrangeiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento da doutrina dos apóstolos e profetas, pelas quais Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, meu irmão, minha irmã, quando eu falo que esta mensagem prepara, é porque esta mensagem, ela está estruturada no fundamento da doutrina dos apóstolos, não da doutrina romana, não da doutrina denominacional, não da doutrina de um evangelho roto de água com açúcar que não muda ninguém. Mas ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 e 2. Está escrito, Cristo antes de subir ao céu deu doutrinas e mandamentos aos apóstolos que escolhera. Então, estamos estabelecidos na doutrina dos apóstolos. Amém? Então veja, são 20 horas, 4 minutos, não é isso? Se você deseja conhecer esta mensagem, liga para nós,
9271-1350 é o meu celular, ou 3386-1112 para recado, para agendar conosco. E eu estou com a escritura de Apocalipse 2, do verso 8 em diante, onde nós vamos ler hoje para continuar falando um pouco da era da igreja de Esmirna. Apocalipse 2, verso 8 está escrito: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isso diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Que o Senhor acrescenta a bênção à leitura da sua palavra. Se há desarmonia em teu viver, continue sempre avante. Se parece tudo um sofrer, continue sempre avante. Não há alegria em teu lar, e os desencontros são constantes. Mesmo assim tu não podes parar, continue sempre avante. Siga com Jesus no caminhar, Ele sempre vai adiante. Jesus Cristo quer te orientar, continue sempre avante. Der vontade de parar, continue sempre avante. Mesmo com vontade de chorar, continue sempre avante. Um cristão não pode recuar, em Jesus tem força bastante. Com coragem sempre avançar, continue sempre avante. Siga com Jesus no caminhar, Ele sempre vai adiante. Jesus Cristo quer te orientar, continue sempre avante. Continue sempre avante. Continue sempre avante. Cultura Gospel. Cultura Gospel. A voz do sétimo anjo. Muito bem, amados, ontem nós comentamos um pouco, para quem escutou a programação ontem, nós comentamos um pouco sobre obras, tribulação e pobreza. Falamos sobre bens materiais, que o verdadeiro eleito, o Filho de Deus, ele não põe o coração no materialismo, porque Deus nunca se inclinou para as coisas materiais, no sentido de colocar em primeiro lugar o coração, mas você coloca o seu coração em primeiro lugar nas coisas espirituais. Então nós falamos um pouco sobre eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza. E nesta noite aqui, na Cultura M680, nós vamos seguir falando um pouquinho mais para nós falarmos sobre a sinagoga de Satanás. Eu sei que é um pouquinho forte essa expressão, mas nós temos que matar a cobra
e mostrar a cobra morta. Não somente mostrar o pau, mas mostra o pau, mas com a cobra esticada no pau. Não é isso? Você tem que mostrar a cobra morta. Então, meu irmão, minha irmã, as eras da igreja, desde Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, agora a última era da igreja. Essas 7 eras da igreja é um tempo que Deus trata com as nações gentias. Deus veio para o que era seu, mas o seu não o recebeu. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10 e 11. Mas todos quantos receberam, os gentios, não é isso? Deus o Pai lhe concedeu o poder de se tornarem filhos de Deus, todos quanto crescem no seu nome. Então Cristo parou com os judeus e abriu as portas para o gentio. Em Mateus 28, 19, ele diz: ide a todas as nações. Quer dizer, abriu a porta do evangelho às nações. E dentro desse contexto estabeleceu 7 eras da igreja, que são 7 períodos por onde Deus tira uma noiva gentia. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou o gentio para tirar do meio deles um povo para o seu nome, não para uma placa de igreja, não para uma denominação, mas para o seu nome. Por isso que nós batizamos usando o nome do Senhor Jesus Cristo. E dentro desse contexto, aí vem os selos, vem as eras, vem os mistérios do Apocalipse que foram totalmente revelados, que nós vamos entrar em detalhes aqui. Se alguém quer conhecer esses mistérios, liga para nós no 3386-1112, agenda conosco. Nós podemos sentar com você, irmão, irmã, e mostrar a verdade das Escrituras Sagradas para você em sua totalidade. E isso não é brincadeira, isso é algo sério, nós não cobramos nada. O grande desejo nosso é levar a palavra às pessoas, porque o homem e a mulher nunca procura Deus. É Deus que procura o homem, é Deus que procura a mulher. Quando Adão e Eva caíram no pecado lá no Éden, eles se esconderam dentro do mato, dentro das árvores lá. E Deus veio chamando: Adão, Adão, onde tu estás, Adão? Então não é o homem que procura Deus, sempre Deus está procurando o seu filho perdido. Então não vou entrar em detalhes, mas se alguém deseja conhecer algo com profundidade, além do evangelismo, além desses mistérios aqui, você contacta conosco, que o que nós temos nós passamos para você. Agora, quem abre a mente e o coração é Deus. Quem vai fazer você compreender os mistérios da palavra é Deus. Você pode verificar na sua Bíblia, em Mateus 13:10. Perguntaram para Cristo: mestre, por que tu falas por parábola? Perguntaram para ele, ele disse: olha, a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. A vós, mas a outros não é dado a conhecer. Então, meu irmão, Deus dá para uns e não dá para outros. Porque Deus é soberano. Ele revela para quem Ele quer. Por isso que não é de quem quer, não é de quem corre, não é de quem faz teologia, não é de quem faz seminário, é de quem Deus se compadece. Então eu vou seguir aqui dentro do contexto da era de Esmirna para nós finalizar essa parte. Agora, veja. Essa condição especial de Esmirna deve ser aplicada a cada era. Não há nenhuma era livre disso. Não há nenhum verdadeiro crente livre disso. Como falei ontem, isso é de Deus. Esta é a vontade de Deus. É necessário, precisamos do Senhor para nos ensinar a verdade de que devemos padecer e ser semelhante a Cristo ao cumprir isto. O amor é sofredor e benigno. Mateus 5,11 está escrito: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Os céus nublados
e tempestades da vida não são sinais da desaprovação de Deus. Tampouco céus claros e águas tranquilas são sinais do seu amor e aprovação. Sua aprovação de qualquer um de nós é somente no amado. Sim, o seu amor é eletivo, o qual ele tinha por nós antes da fundação do mundo. Ele nos ama. Mas como saberemos? Nós saberemos porque ele assim o disse. E manifestou que de fato ele nos amou, porque nos trouxe para si e nos deu do seu Espírito, estabelecendo-nos como filhos. Como provarei meu amor por ele? Crendo no que ele disse e conduzindo-me com gozo no meio das provas que ele, em sua sabedoria, permite acontecer. Como eu falei ontem sobre os testes que Deus nos prova, que Deus nos testa. Eu sei a tua pobreza, entre parênteses, está escrito, mas tu és rico. Aí está novamente, veja-o andando para cima e para baixo no meio de sua igreja, como um pai. Ele está observando sua família. Ele é o cabeça de sua família. Ele é o provedor. Ele é o protetor. Todavia, ele observa a pobreza deles. Como o crente sem instrução tropeça nisso? Como pode Deus suportar, observar os seus num tempo de necessidade e simplesmente não parar aquilo? Tudo simplesmente ceder e derramar generosamente cada coisa material sobre eles? É aqui que você tem que crer novamente no amor e bondade e sabedoria de Deus. Isto também é necessário. Recorde que ele admoestou: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. Vosso Pai sabe das coisas que vos necessitais. Aquele que veste o lírio e alimenta o pardal fará muito mais por vós. Estas coisas físicas não são as verdadeiras necessidades básicas da vossa vida, pois a vida de um homem não consiste das coisas que ele possui. Mas, de preferência, ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as necessidades materiais vos serão acrescentadas. O povo de Deus não é inclinado ao materialismo. Estou repetindo o que eu falei ontem. Eles são inclinados a Cristo. Eles não buscam os tesouros que são de baixo. Eles buscam os que são de cima. Absolutamente verdadeiro que a maioria dos cristãos não são ricos. Mas, veja bem, exatamente, eles estão do lado pobre, a maioria. Foi assim nos dias de Jesus. Isto foi verdade também nos dias de Paulo e deve ser verdade para nós hoje. Isto não é tão verdade hoje, porque a era de Laodiceia, hoje nós estamos numa era que é uma era de vasta riqueza, onde frequentemente o critério de espiritualidade e a abundância de bens terrenos, que coisa, quão rica é a igreja em bens. Esta era de Laodiceia é uma era rica e abastada, mas não sabe que é pobre. Ela é pobre no espírito. Ela não tem nada do Espírito Santo. Aí está a disparidade agora no tempo do fim. Bem-aventurados os pobres, disse ele, porque vosso é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, não é material. Ele está dentro de nós. Um homem rico é rico em Deus, não em coisas mundanas. Então, meu irmão, falamos um pouco sobre isso, sobre essa doutrina da prosperidade, que, desculpe, mas é um laço, porque leva as pessoas a buscarem prosperidade material. Eles buscam, eles se esforçam, eles fazem campanha, eles se fazem jejuns, eles buscam coisas materiais. Aí acabam tendo o galardão deles nas coisas materiais e não nas espirituais. Você deve buscar primeiro o reino dos céus. Você deve buscar primeiro uma vida de santidade, nascido de novo. As demais coisas que é o materialismo, isso Deus te dá. Mas o que eles fazem? Eles estão fazendo hoje
nos nossos dias finais, uma grande inversão de valores. Eles estão tão preocupados com o materialismo, com salário bom, com carro do ano, com casa boa, com riquezas materiais, que a espiritual, que seria a salvação da alma, ficou para trás. Eles não estão preocupados com a salvação de suas almas. Então, está invertido os valores. E isto também é um laço, porque prosperidade ilícita leva para o inferno. O próprio evangelho é prosperidade, mas dentro da palavra. Não a prosperidade desenfreada. Não a prosperidade que vai bloquear a salvação de você. Seguindo um pouquinho. Agora veja bem. Clama o Espírito. O Espírito, ele clama, ele diz: eu vejo tua pobreza. Eu vejo tua necessidade. Tu não tens muito. Se tiveres algo de que te jactares, ou de que tu jactancias, o que tinha foi tirado de ti. Tu alegremente renunciaste às tuas possessões em troca das eternas. Aí sim, você pode trocar as suas coisas materiais em troca das espirituais. Foi o que Cristo falou para o mancebo rico: vende tudo que tens, reparte com os pobres. Vem, segue-me e terás um tesouro no céu. Hoje está invertido esse quadro. Se hoje as pessoas encontrassem Jesus, ele ia falar a mesma coisa. Vende o que você tem, reparte com os pobres, dê cesta básica para os pobres, alimente os doentes, dê remédio para os doentes, ajude as pessoas. E você terá um tesouro no céu. Porque ele diz: eu conheço as tuas obras. Então aqui ele está dizendo: o que tinha foi tirado de ti. Tu alegremente renunciaste às tuas possessões em troca das eternas. Tu és zombada. Tu és escarnecida. Tu não tens recursos materiais aos quais recorrer. Está falando da igreja, da verdadeira igreja de Deus. Mas ela não tem nada material, mas ela é rica espiritual. Mas tu és rica apesar de tudo isto. Tua segurança repousa naquele que é teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Teu reino ainda está por vir, mas ele virá e será um reino eterno. Sim, Senhor, eu estou cônscio de tuas provas e pesares. Isso é Deus falando para o povo de Esmirna. Eu sei quão duro é avançar, mas eu lembrarei tudo isto quando retornar para te reclamar como minha propriedade, e então eu te recompensarei. Então, meu irmão, a noiva sofre, porque o que ela ganha é com fidelidade, não é dando calote no outro, não é dando cheque sem fundo, não é roubando desse, roubando daquele. O que ela ganha é com justiça. O que você ganha hoje tem que ser com justiça. Ainda que o que você tem é da injustiça. Certo? A Bíblia diz assim: granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Quando essa faltar aqui, receba elas nos tabernáculos eternos. Como? Como que eu vou granjear as coisas de Deus com as riquezas da injustiça? E quando acabar aqui, quando faltar aqui, eu vou receber o meu galardão lá na eternidade. Como que é isso? É simples. Veja, meu irmão, minha irmã, você que está ligado, que está sintonizado conosco, não perca o pensamento nesta hora. Não pare para ouvir outra coisa. Escute aqui o que eu vou te dizer. Escute aqui o que eu vou te falar. 16:9 de São Lucas 16:9, está escrito: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando esta vos faltarem, receba elas nos tabernáculos eternos. Muitas pessoas já me perguntaram sobre esse versículo: mas como, pastor? Como que eu vou granjear com as riquezas da injustiça?
E quando faltar aqui, eu vou receber lá no céu, nos galardões eternos. Como? Então, eu expliquei desta forma para os nossos amados irmãos. Veja, tudo que existe em cima dessa terra hoje, falando do materialismo, falando das coisas materiais, tudo é da injustiça. Veja bem o que estou falando, meu irmão, minha irmã. Tudo, até mesmo o sol, até mesmo o ar, até mesmo as coisas que estão em cima dessa terra, é da injustiça. Porque o mundo jaz no maligno. Satanás é o Deus desta era maligna. Agora, quando Cristo falou isso, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, mas você tem que granjear fazendo justiça, ainda que você está usando coisas da injustiça. Você está me entendendo? Por exemplo, um canal de televisão que passa as novelas, que passa os filmes terríveis, que faz muita coisa e ensina o mal para as pessoas, como a pornografia, muitas cenas de sexo, muita droga, muito crime, muito derramamento de sangue. Veja, um canal de televisão que está inclinado isso. Se um cristão, se um ministro, ele comprar lá 1 hora desse canal, ele vai trabalhar com justiça naquele canal, mas aquilo é da injustiça, mas ele vai trabalhar com justiça. Você está me entendendo, meu irmão? Tudo que você vai fazer com justiça, ainda que aquilo é da injustiça. Certo? Por quê? Porque se um pastor, se um ministro conseguisse um canal de televisão para ele tinha que usar aquele canal para trabalhar com justiça, com as coisas de Deus, não com as coisas do mundo. Não para dar vazão ao pecado, não para contribuir com Satanás nas coisas do mal, nas coisas do pecado. Aí você vai receber nos galardões eternos, porque você usou um objeto da injustiça, mas fazendo justiça. Certo? Então, veja bem, tudo que o carro é da injustiça, porque se você não souber usá-lo, você se mata com ele. Não é isso? O sol é da injustiça. Se você ficar muito tempo no sol, te dá uma insolação, te queima, te dá câncer de pele. Os rios, o mar é da injustiça. Se você não souber nadar, você morre afogado. O frio, a neve, o gelo é da injustiça. Se você não tiver agasalhado, você morre com hipotermia, você morre congelado. Então tudo você tem que usar com justiça, com sabedoria. Uma faca, que a Tramontina ou várias fábricas de faca faz, você usa a faca para quê? Para cortar um tomate, para cortar um repolho, para cortar um pedaço de bife, para você fritar ali na chapa, você usa com justiça. Mas tem pessoas que usam para a injustiça, para fazer o mal. Não é assim? Então, o que eu estou dizendo, meu irmão, é que a noiva de Cristo, o que ela tem que ganhar, o que ela tem que granjear é com justiça, não com a injustiça. E hoje eu fico admirado, até esses grandes canais de televisão, que até se diz ser de algumas igrejas, mas eles estão mais contribuindo com as propagandas do mundo, com as novelas do mundo, com os filmes do mundo, com as coisas do mundo, do que com as coisas de Deus. Você não vê um canal que se diz ser religioso ter um programa evangélico de suma importância para ir para os lares das pessoas, porque se a palavra de Deus for para dentro dos lares das pessoas, elas não irão à igreja para entregar a oferta ou para entregar os seus dízimos. Então eles têm muitas vezes os canais de televisão, mas não tem mensagem nenhuma, não tem algum ensinamento como fosse um alimento espiritual para as pessoas, mas eles têm mais das coisas do mundo do que das coisas de Deus. Então é isso aqui que Deus está falando, que Deus está contra. É sobre isso que clama o Espírito. Ele diz: eu vejo tua pobreza, eu vejo tua necessidade,
para aqueles que faz a coisa com justiça, para aqueles que trabalham com justiça. Desculpe o que eu vou falar aqui. Por exemplo, uma mulher que tem um salão de cabeleireira, que corta cabelo, que se pinta, que se maqueia. Oh, meu irmão, eu não vejo nada de justiça nisso, porque está contribuindo com as coisas erradas. Um bar que vende cachaça, que vende cigarro, que contribui com a cachaça, com o cigarro, com as coisas para as pessoas se embriagar, para os lares se desgraçarem, é da injustiça. O cristão, ele não pode se envolver com isso, ele não pode entrar numa coisa dessa, ele não pode contribuir com a coisa errada, ele tem que contribuir com a coisa certa. Por isso que o cristão sofre, porque até para ele trabalhar, ele tem que monitorar o seu trabalho, ele tem que ver o que ele vai fazer no seu trabalho para ele não fazer uma coisa que vai atrapalhar a sua jornada para a eternidade. Então, para finalizar aqui, veja bem, isto não é nada contra as pessoas ricas. Veja bem, porque Deus pode salvar um homem rico. Alguns dos filhos de Deus são ricos, mas o dinheiro pode ser um grande laço. Não somente para aqueles que têm, mas para os que não têm. Veja bem, o dinheiro pode ser um grande laço para os que têm e também um grande laço para os que não têm. Lá atrás, na primeira era, Tiago clamou àqueles que estavam dando grande valor às pessoas ricas. Tiago disse: não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Os pobres ali estavam procurando adular os ricos a fim de obterem ajuda. Em vez de confiar em Deus, não é isso? Não façam isso, diz Tiago. Não façam isto. O dinheiro não é tudo. O dinheiro não é a resposta. E hoje também não é a resposta. Temos mais riquezas do que jamais tivemos e, todavia, menos está sendo realizados espiritualmente. Não é com dinheiro que Deus trabalha. Ele se move pelo seu espírito. E esse movimento do espírito somente vem a uma vida consagrada à palavra. Então, meu irmão, minha irmã, eu quis pincelar essa partezinha que fala: eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza. Então, meu irmão, veja bem, eu sei que é forte, mas se eu tivesse condições de tudo que eu tenho ser usado para Deus, tudo seria usado para Deus, não para o mundo, não para contribuir com o pecado. Jamais. Mas isso é uma revelação. Nem todos podem ter isso. Apocalipse 2:9, parte B, diz: eu sei a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Aqui está um versículo que acarretará considerável cogitação, não somente porque é extremamente peculiar em seu conteúdo, mas também é virtualmente repetido em uma era que ocorre mais de 1000 anos mais tarde. É muito forte, mas é a verdade. Apocalipse 2:9, eu sei as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Para começar, a palavra judeus não descreve a religião do povo judeu, refere-se apenas ao povo de Judá. Tem o mesmo significado preciso como se eu dissesse que sou irlandês de nascimento. Essas pessoas estavam dizendo que eram realmente judeus, verdadeiros judeus de nascimento. Eles eram mentirosos. Eles não eram judeus de nascimento e não eram judeus de religião. Se tudo isso é verdade, o que eles eram então? Era um povo enganado que já fazia parte da igreja. Eles pertenciam à falsa vinha. É os que se dizem ser cristão hoje, mas não são. É só uma capa religiosa, é o mesmo quadro. Eles não eram da verdadeira igreja, mas da falsa igreja. Porque Deus disse que eles eram a sinagoga de Satanás. Agora, a palavra para sinagoga não é a mesma palavra que usamos para igreja.
Na Bíblia, igreja significa os chamados para fora, ou os convocados. Isso é o que significa a palavra igreja. Por isso que eu friso isso aqui. Muitas pessoas falam, eu sou da igreja tal, mas ele não foi chamado para fora. Ele continua ainda no mundo. Como que ele foi chamado? Nunca. O salmista disse acerca deste povo eleito, ele diz, bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Salmo 65, 4. Mas o significado de sinagoga é assembleia ou ajuntamento de pessoas. Isso pode ser bom ou mal, mas nesse caso aqui é mal, pois estes são aqueles cujo ajuntamento não é de Deus, mas de si mesmos. Isaías disse deles, eis que poderão vir e ajuntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Isaías 54:15. E uma vez mais, estes eram seguramente contra a verdadeira vinha. Deus um dia tratará com eles com destruição. Então, meu irmão, esse povo que é a sinagoga de Satanás, que como está escrito aqui, a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são o quê? A sinagoga de Satanás. Eram falsos. Era uma classe de pessoas na época que aderiu ao cristianismo, mas eles entraram por outros motivos, não por motivos de salvação, não por motivos de ajudar as pessoas, mas entraram, às vezes, por motivos políticos. Não é isso? Agora, por que temos um povo misto na estrutura da igreja e chamando-se judeus? A razão é esta. Uma vez que eram mentirosos, eles podiam fazer qualquer alegação que quisessem. Eles podiam dizer o que quisessem, como se fosse um fato, e então persistir nisto. Neste caso, eles poderiam estar mentindo com um pensamento muito convincente na mente. Não era verdade que a igreja primitiva fora inteiramente ou quase constituída de judeus, tornando-se membros originais do seu corpo. Veja, os 12 apóstolos eram judeus. Os apóstolos posteriores eram judeus ou prosélitos. Assim, jurar que eram judeus lhes dava uma preeminência e uma reivindicação de originalidade. Diga uma mentira, persista nela, esqueça fato ou história, apenas diga e continue dizendo às pessoas, e dentro de em breve as pessoas a receberão. Aquela mentira, o povo acaba aceitando como uma verdade. E é o que tem acontecido no decorrer das eras. Agora você captou algo aí? Não é esse o mesmo espírito exatamente na igreja hoje? Não há um grupo que alega ser a igreja original, a verdadeira, e que a salvação encontra-se somente nela? Quantas igrejas falam isso? Muitas. Não alegam eles que têm as chaves do reino, as quais receberam de Pedro? Não alegam eles que Pedro foi seu primeiro papa e que ele residiu em Roma, quando não há absolutamente nenhum fato histórico para isto? Pedro nunca foi em Roma. Pedro nunca morreu em Roma. E mesmo seus adeptos mais educados e instruídos creem em suas mentiras. Sinagoga de Satanás. E se Satanás é o pai dela, sendo ele o pai da mentira, então não é estranho que aqueles em sua sinagoga sejam também mentirosos. Aí está, meu irmão, a chamada sinagoga de Satanás. Considere a ideia da blasfêmia. Estes da sinagoga de Satanás não estavam blasfemando de Deus nesta ocasião, embora não seja preciso dizer, mas eles estavam blasfemando da verdadeira igreja. Certamente que sim. Assim como Caim perseguiu e matou Abel, porque ele, Caim, era filho do maligno. Também como seus seguidores judaicos, profundamente formais, Jesus disse que eles eram de seu pai, o diabo. João 8,44. Procuravam destruir os cristãos nos primeiros anos da primeira era. Agora, este mesmo grupo, aqui a falsa vinha,
está tentando até mais fortemente destruir o verdadeiro crente na segunda era. Esse espírito anticristo estava crescendo. E o que aconteceu? Aconteceu. Mataram milhões e milhões de cristãos porque não aceitaram as suas doutrinas, os seus dogmas, os seus credos errados. Quem não aceitava era morto. O grupo que avançou pouco a pouco o seu caminho, sempre tão vagarosamente para dentro da igreja, através de suas obras de nicolaísmo, não mais teme a exposição, mas está abertamente organizado em um grupo de seu próprio ajuntamento e está vindo contra a verdadeira igreja em franca hostilidade. Agora, quando digo que esta era uma igreja anticristã organizada, estou lhe dando a verdade proveniente da história autenticada. A primeira igreja fundada em Roma, nós seguiremos o curso de sua história ali na próxima era, que era a era de Pérgamo. Vamos comentar sobre isso. Mas veja bem, a primeira igreja fundada em Roma já tinha transformado a verdade de Deus em uma mentira, ao introduzir uma religião pagã com significado e nomes cristãos. Por volta da segunda era, ela era tão pagã, embora alegando ser a verdadeira igreja, que Policarpo veio cerca de 1.500 milhas, numa idade muito avançada, 86 anos mais ou menos, pleitear com eles para voltarem. Eles não o fizeram. Eles tinham uma sólida hierarquia e uma sólida organização e um completo afastamento da palavra. Esta, então, é a sinagoga de Satanás, cheia de blasfêmia, na qual já estavam as sementes da doutrina do nicolaísmo e que brevemente seria o verdadeiro trono e poder da religião satânica. Isto é exatamente correto, porque Apocalipse 2:9 diz, não diz que estas pessoas são da sinagoga de Satanás, mas diz que era a própria sinagoga de Satanás. Então, meu irmão, veja o afastamento da palavra. Veja, afastaram da palavra e trocaram a palavra por credos, por dogmas. Veja o quão isso é duro. Aí vem hoje, desculpe meus irmãos denominacionais, vem hoje, em vez deles pegar a Bíblia e se moldar suas doutrinas com a Bíblia, eles buscam lá de outra fonte. Uma igreja busca da fonte de outra igreja. E se uma igreja começou errada, todas vão fazer errado, porque é uma copiando da outra. Efeito dominó, se um cai, todos vão cair. Se uma igreja caiu, não adianta copiar daquela igreja caída. Por isso que nessa era Deus diz, eu restaurarei, eu restituirei tudo que a lagarta comeu, que o gafanhoto comeu, que o pulgão comeu, que a locusta comeu. Eu restaurarei de volta o batismo verdadeiro, a ceia verdadeira, a doutrina verdadeira, a palavra verdadeira. Eu restaurarei. Deus é poderoso para restaurar sua palavra no tempo do fim, porque ele prometeu, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, meu irmão, nós temos que deixar as escrituras se cumprir. A escritura se cumpriu. Os frouxos, os calças frouxas, os molengas, não defenderam a palavra no seu dia. E Satanás entrou na igreja de Macharré, tomou acesso à Bíblia na mão, tomou acesso ao púlpito e bateu o martelo dele ali e falou, a partir de hoje, a igreja é do meu jeito. Pegou a Bíblia, deixou de lado com as doutrinas e estabeleceu as suas regras. É isso que tem acontecido, meu irmão. E o povo aceita, e o povo concorda. O povo está sentadinho lá no banco aceitando tudo. Não tem um que levanta e fala, não, eu não concordo, está errado, não está na Bíblia. Não tem um que levanta. É como o povo da nação. Por que a nação está indo para o buraco? Por que está acontecendo tanta coiseira errada? Porque o povo aceita tudo. O povo aceita a injustiça. Não há justiça. O que manda é o dinheiro. Quem tem mais dinheiro compra
compra tudo. A Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde. Por isso que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O amor ao dinheiro. O dinheiro é uma bênção. Agora, o amor ao dinheiro. Veja bem, eu friso. O amor ao dinheiro. Você tem que ter o amor a Deus, não ao dinheiro. Se o seu amor é ao dinheiro, vai te levar para o inferno. Então, veja, as pessoas aceitam tudo. Aqui no Brasil ainda tem alguns protestozinhos que não concordam com isso, que não concordam com aquilo, mas as autoridades que têm o poder na mão estão omissas, muitas vezes. Omissas. Está vendo acontecer e não toma as devidas providências. E isso é na igreja também. Na igreja também. As autoridades da igreja estão vendo que a igreja está como um Titanic, indo para o fundo do mar. E ninguém toma providência. E que vai afundar tudo. Por isso que eu estou dizendo, acorde, desperte, se posicione. A salvação é individual. Deus não trata com igreja. Deus trata com pessoas. Deus trata com indivíduos. Se você está no Titanic, ele vai afundar, pula fora desse Titanic. Se você está num Boeing e está pegando fogo, use um paraquedas, pula fora. Salve-se enquanto é tempo. Esse espírito do anticristo não é novo. Isso não é algo que veio apenas nas eras da igreja. Tem estado aqui na terra o tempo todo para obter um claro entendimento de como ele opera, de como ele vai contra Deus e assume o controle da igreja. Olhe, dá uma olhadinha lá no Velho Testamento. Veja lá. Vamos dar uma examinadinha aqui. Esse espírito, como foi manifesto ali em Israel, quando ele saiu do Egito para ser uma igreja no deserto. Exatamente como a igreja primitiva começou sob o puro ministério do Espírito Santo, com sinais e prodígios e manifestações, tais como profecias, línguas, interpretações, sabedoria, conhecimento, cura. Assim, nos dias de Israel, lá atrás, quando deixaram o Egito, eles estavam sob a liderança do Espírito de Deus, manifestando-se em dons. Deus era o líder do povo. Realmente ele era o seu rei. Ele era um rei pai. Ele cuidava de Israel como um homem cuida de sua família. Ele os alimentava, fazia suas guerras, tornava suas dificuldades amenas e resolvia seus problemas. Ele simplesmente ocupava-se com eles. Eles eram a única nação para a qual ele era verdadeiramente Deus. Mas um dia, eles começaram a olhar ao redor e eles viram os filisteus e outras nações como reis sobre elas. Aquilo atraiu sua atenção e eles decidiram que deveriam humanizar sua liderança. Assim eles quiseram um rei, que foi Saul, não é isso? Agora, o próprio Deus ia humanizar a liderança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas eles passaram os pés pelas mãos. Eles passaram adiante dele. Satanás conhecia o plano de Deus. Assim ele pôs nos corações das pessoas para passar diante de Deus e deixar a palavra para trás. Quando eles aproximaram-se de Samuel e pediram um rei, Samuel ficou consternado, perplexo, que seu coração quase falhou. Deus estivera conduzindo seu povo através desse consagrado profeta de Deus. Escrituristicamente vindicado, ele sentiu que tinha sido rejeitado. Ele reuniu o povo e suplicou para não se afastarem de Deus, que os tinha carregado como crianças e os feito prosperar e tinha abençoado. Mas eles persistiram. Eles disseram: Samuel, tu nunca estivesse errado em teu comando, tu nunca foste desonesto em teus procedimentos financeiros. Tu tens dado o melhor de ti para manter-nos na linha com a tua palavra e a palavra do Senhor. Nós damos valor aos milagres, à sabedoria, à provisão, à proteção de Deus. Nós cremos nisso. Nós gostamos disso. E, além do mais, não queremos ficar sem isto. Só que queremos um rei que nos conduza na batalha. Ora, é claro que quando sairmos a batalhar, e ainda nossa intenção ter os sacerdotes indo adiante, com Judá seguindo, e nós tocaremos as trombetas, e gritaremos e cantaremos.
Nós não pretendemos parar nada disso. Mas nós queremos um rei que seja um de nós para nos conduzir. Então, meu irmão, aqui foi o furo. E Deus disse a Samuel, veja, eles não te têm rejeitado a ti, antes a mim, que me tem rejeitado de governar sobre eles. Quão trágico foi isso! Mal se apercebiam que quando estavam pedindo a Deus para serem como o resto do mundo, eles o estavam rejeitando, pois Deus ordenara que seu povo agisse diferente do mundo. Não é assim as igrejas? Que igreja que está diferente do mundo? Nenhuma! As igrejas parecem mais umas lojas. Mulheres tudo pintada, tudo rebocada, tudo maquiada, de calça comprida, de saia curta. Os homens não têm pulso. É o mesmo quadro. O que aconteceu com Israel, aconteceu com a igreja. Eles não são do mundo e não se parecem com o mundo e não agem como o mundo. Eles estão crucificados para o mundo e o mundo está crucificado para eles. Então veja, meu irmão, se isso há, 2 Coríntios 6, 17, 18, ele diz, pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vos serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu vou voltar aqui para deixar bem claro esta parte. Quão trágico foi isso, mal se apercebiam que quando estavam pedindo a Deus para serem como o resto do mundo, eles o estavam rejeitando, pois Deus ordenara que seu povo agisse diferente do mundo. Como está escrito, eles não são do mundo, não se parecem com o mundo e não agem como o mundo. Eles estão crucificados para o mundo e o mundo está crucificado para eles. O mundo morreu. Como? Você chega nas igrejas, a igreja está igual ao mundo hoje. Veja você, a única diferença entre Israel e o resto das nações era Deus. Qual é a diferença da igreja do mundo? Nenhuma. Como que uma mulher cristã vai mostrar para o mundo que ela é cristã? Com os cabelos cortados, maquiada, todo. Como? Os homens são tudo torcedores pro Corinthians, torce para time de futebol, tem o seu ídolo, tem o seu jogador favorito, faz a Mega Sena, são jogadores, e as igrejas ainda apoiam, e o pastor ainda pergunta que time que ele está torcendo. O que é isso? Põe a bandeira do time lá no púlpito, o qual é uma blasfêmia diante de Deus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se ama o mundo, o amor do Pai não está nesta pessoa. Eles põem até a bandeira do time lá no púlpito. Então veja, meu irmão, a única diferença entre Israel e o resto das nações era Deus. E a diferença nossa hoje do mundo é a Bíblia, é a palavra. Mas quando a palavra está dentro do homem, trabalhando dentro do homem, trabalhando dentro da mulher. Posto Deus de lado, Israel era como qualquer outra nação. Colocando a Bíblia de lado, as igrejas é igual ao mundo. São 20 horas, 53 minutos. Eu vou ficar por aqui. Se você deseja, meu irmão, conhecer a mensagem do sétimo anjo, liga para nós no 3386-1112 para recado ou agendar conosco, ou 9271-1350. Nós vamos ter uma palavra de oração especial para uma irmã e já vamos soltar o cântico para finalizar a programação. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, estamos na tua presença gloriosa nesta noite. Pai Santo, ainda que o mundo cai para um lado e cai para o outro, mas como diz o salmista, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda ou à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Pai amado, tem que ter uma voz neste mundo, tem que ter alguém para refletir a luz nas trevas de Laodiceia. Tem que ter alguém com uma mão de fé para cortar todo o laço do maligno, para usar a espada do Espírito. Pai, nos ajude, Pai, a golpear cada demônio com a espada do teu Espírito Santo.
Eu peço nesta noite em favor de Isaura Maria, irmã da irmã Sheila, para cura e libertação. Que o Senhor tire todo demônio, todo espírito hereditário de família que está, Senhor, afligindo a alma da Isaura Maria. Eu entrego ela em tuas mãos e mentalizo ela agora, aqui, para que o Senhor cure aquela mulher, liberte ela, Senhor. Ajude aquela mulher a sair de toda coisa errada. Eu peço, Pai, pelos demais irmãos, que eu não vou mencionar, irmãos e irmãs que estão ligados, sintonizados conosco, que a tua bênção seja derramada na vida de cada um. Irmãos e irmãs, pessoas que estão acamados, que estão deitados em uma cama de enfermidade ou está sentindo dores, agora, neste momento, se você, meu irmão, minha irmã, tem fé, creia no nome do Senhor Jesus Cristo, levanta desta cama e seja curado, seja libertado. Você, meu irmão e minha irmã, onde estiver, está atribulado, está enfrentando dificuldade, está estressado, depressivo, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e tome posse da tua cura, da tua libertação. Não há nada para te estressar, não há nada para te deprimir, porque Deus derramou seu sangue no Calvário e fez de nós mais do que vencedores. Eu entrego cada filho e cada filha que está ligado conosco agora, que o Senhor, Pai, dá o impacto da tua palavra no coração de cada um, que o raio do Espírito Santo, o raio de poder, atinja os corações e tire toda dúvida, tire toda coisa contrária agora, Pai. E todo demônio que está afligindo almas, que está perturbando os irmãos, perturbando as irmãs, que eles sejam maniatados, amarrados e lançados nas trevas exteriores. Em nome de Jesus Cristo, eu peço, Pai, uma libertação total para os teus filhos, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Cristo, bom mestre, choro a teus pés, sou só pecado, dá-me perdão. Quero seguir-te, quero te amar, mas sou tão fraco, dá-me tua mão. Sei não mereço que tu venhas a mim, basta um olhar, somente um olhar, Senhor, e toda nuvem há de passar, e a tua sombra vou descansar. Pode o mundo me condenar, contigo, ó Mestre, livre serei. Ainda que a dor me faça chorar, em meio ao pranto te louvarei. Sei não mereço que tu venhas. Muito bem, amados, nós chegamos ao final de mais uma programação com a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. O Tabernáculo Monte Sião agora está na rua Anchieta, número 82, aqui na Vila Piratininga. Tabernáculo da Vida está na rua Santa Gertrudes, 554, Vila Santa Luzia. Ali está na liderança o pastor José Nelson. É o homem de Deus, é o homem da hora que Deus está usando ali
para ajudar aquelas almas. 92950847 é o telefone do pastor José Nelson. Culto quinta, 19h30 e aos domingos, às 18h30. Vamos ficando por aqui. Que Deus os abençoe ricamente no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.